Bom, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente tem como convidados, né, o professor Ivaldo e a professora Emiline. O professor Ivaldo é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, professor titular, e também coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. E a professora Emiline Souto é professora de Sociologia e Ensino Religioso da Rede Estadual de Ensino aqui na Paraíba. A gente está fazendo o seguinte formato, assim. A gente separa as falas, 30 minutos para cada, e no final a gente abre para as discussões. E aí vocês podem se apresentar, né, e fazer a exposição. Alguém tem preferência de falar primeiro ou depois? Não? Então, vamos lá na... Professor Ivaldo, pode ficar à vontade. O áudio está guardado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado ao grupo de estudos por esse honrosíssimo convite de poder estar com vocês. É um tema que muito me agrada, que tem me envolvido já há um bom tempo. Muito obrigado pelo privilégio de poder conhecer o professor João Matias, a professora Emiline e a todos que aqui estão participando. Quando o Estevão trabalhou conosco aqui na UFRN, eu fazia parte do Departamento de Ciências Sociais, atualmente estou no Instituto Humanitas de Estudos Integrados. Isso foi uma opção que eu fiz justamente por poder me envolver com uma área mais ampla que podia incluir uma diversidade transdisciplinar maior, e muito contente de fazer parte atualmente do Instituto Humanitas de Estudos Integrados, que fortalece também a área de humanidades, né? O nosso sonho é ter um fortalecimento das humanidades, de modo geral, visto que tem sido uma das áreas mais atacadas, mais desprivilegiadas no Brasil que estamos assistindo. Pois bem, eu vou fazer a exposição. Eu escrevi as coisas que eu gostaria de dizer para evitar justamente me delongar muito. Espero que eu possa entremear a leitura com alguns comentários, algumas ampliações rápidas, e depois acredito que com o tempo reservado para observações, perguntas, comentários, eu poderia esclarecer algum ponto que fique, pelo fato de estar sendo apresentado, lido, acaba ficando um pouco compacto demais, algumas ideias ficam compactas e podem não ficarem suficientemente claras, então a gente poderá esclarecer posteriormente, tá bom? Então é isso, eu faço agora, inicio a minha exposição. Bem, Estado laico e ensino religioso. A relação, e eu vou começar enfocando a participação dos protestantes no ensino religioso, visto que os protestantes, no Brasil, especialmente, foram contra durante muito tempo, especialmente nos anos 60 e 70, ao ensino religioso nas instituições de ensino, visto que, representando aí o pensamento protestante, evangélico no Brasil, eles sentiam que ficariam em minoria em relação ao catolicismo, e o ensino religioso acabaria sendo ensino de catequese católica e tal. Então, durante esse tempo aqui no Brasil, eles se manifestaram contrários. Porém, se nós pegarmos uma visão mais ampla, internacional, planetária, sobre a questão do ensino religioso e a relação com os protestantes, a gente vai ver que é bastante diferente. E ela começou justamente na esfera universitária.
E é por aí que eu gostaria de começar. Então, a relação do protestantismo com o ensino religioso nas universidades e nas escolas, em geral, tem uma história longa e significativa, pois influenciou todo mundo anglo-saxão e também, eu diria até mesmo, o ensino religioso na França e, via França, chega ao Brasil, visto que nós fomos muito influenciados pela pensamento das humanidades francesas, né? Então, de modo geral, os países protestantes, nos países protestantes, houve a defesa da radical separação do mundo eclesiástico da vida pública estatal. E daí a impossibilidade de se estudar a religião dentro da esfera pública, como se faz um estudo para a formação de clérigos, de religiosos, de catecúmenos. Então, essa perspectiva de ter, na esfera pública, ensino voltado à formação de agentes religiosos, cristãos, protestantes ou católicos, e para a formação de religiosos de modo geral e catecúmenos em particular, era inaceitável para o pensamento protestante dos países anglo-saxões, especialmente a partir do iluminismo, né, no final do século XVIII. Em meados do século XIX, nos Estados Unidos, não eram somente as igrejas que estavam dando um passo no afastamento da academia. Começava a haver uma ruptura entre os estudos religiosos em si e os estudos acadêmicos da religião. A história desse afastamento começou em 1º de outubro de 1877, quando o decreto das universidades holandesas separou as faculdades de teologia que havia nas 4 universidades holandesas, em Amsterdã, Groningen, Leiden e Utrecht, da igreja que pertenciam à igreja reformada holandesa. Então, eles tiraram das universidades reformadas, protestantes, qualquer ensino religioso. E um historiador chamado McCutcheon fez a seguinte observação: pela primeira vez na história da academia ocidental, foram estabelecidas 2 possibilidades paralelas para o estudo da religião. Um modo humanístico, no espaço da academia secular, e um modo teológico, dentro dos seminários e das faculdades teológicas denominacionais. Então, foi essa cisão que aconteceu nessa data histórica, 1º de outubro de 1877. A França logo seguiu esse procedimento, e em 1844, o Ministério da Educação francês aboliu as faculdades teológicas católicas, financiadas pelo Estado, né? E um ano mais tarde recolocou-as exatamente no mesmo prédio, né? Como a 5ª seção de ciências religiosas, como parte da École Politique de Haute Étude. Curioso isso, né? Então, eles fecham as faculdades teológicas e, no mesmo espaço que elas funcionavam, abrem a seção de ciências religiosas, de onde que vem a nossa expressão que usamos no Brasil, ciências da religião. Originalmente eram ciências religiosas, e passa a ser ciências da religião. Já indo agora para o Reino Unido, na Universidade de Manchester, um curso não denominacional, não vinculado a qualquer igreja, de teologia, começou a ser oferecido em 1904, tendo como um dos seus professores o conhecidíssimo James George Fraser, que ensinava religiões comparadas dentro dessa faculdade de teologia em Manchester, uma faculdade secular de teologia. Mas isso é muito raro na Europa, onde a maioria dos estudos da religião faz parte das ciências do religioso ou divine science.
E agora eu faço uma longa citação desse mesmo historiador, McCutcheon. Ele diz assim, agora se aproximando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até cerca de 20 anos atrás, e ele escreveu esse artigo em 1982, portanto, 20 anos atrás seria 1962. E é interessante que essa data de 1962 foi quando aconteceu uma decisão da Suprema Corte americana com relação ao ensino religioso, do qual eu vou falar mais adiante. Mas outra coisa interessante acerca desse texto que eu estou citando aqui é que ele foi publicado, aliás, não é do McCutcheon, chama Jonathan Smith, que foi publicado num livro escrito em 1982, comentando o episódio de Jonestown, né, lá onde quase 1.000 pessoas se suicidaram em função do Jim Jones, aquela coisa terrível que nós conhecemos na história. Então, esse texto está dentro desse livro, posteriormente eu posso, inclusive, passar os dados. Pois bem, então, ele vai dizer o seguinte, nos Estados Unidos, em cerca de 1960, começo dos anos 60, quando os estudos religiosos eram reconhecidos, um padrão sequencial prevalecia. Um grau de doutorado em estudos da religião numa universidade tinha como pré-requisito um bacharelado em divindades em um seminário. Então, você podia fazer um bacharelado teológico num seminário e depois fazer uma pós-graduação em estudos da religião. Isso foi até nos países anglófonos, fala-se de religious studies, estudos da religião, que corresponde aqui no Brasil à ciência ou ciências da religião. Então, há uma série de discussões sobre onde se coloca o S aí nesse nome. Eu adoto a perspectiva de ciências da religião, porque entendo que é uma perspectiva transdisciplinar para estudar a religião, transdisciplinar científica para estudar a religião, mas no anglófono fala-se estudos da religião, religious studies. Pois bem, então, isso foi até o surgimento dos programas nas universidades estatais americanas, um desenvolvimento que seguiu a decisão de 1963 da Suprema Corte norte-americana, no ato, né, chamado School District of Abingdon versus Shem, no qual um historiador chamado Goldberg observou: parece claro para mim que a Suprema Corte americana reconheceria a propriedade do ensino acerca da religião como algo distinto do ensino da religião nas escolas públicas. E isso, vamos dizer assim, foi a marca definidora dos ensinos da religião a partir daí. Só então os cursos paralelos em estudos da religião na academia, instituídos um século atrás na Holanda, tornou-se possível nos Estados Unidos. Imagine, então, o Brasil, né? Só vai acontecer isso nos anos 1990. Já 40 anos depois dos Estados Unidos adotarem. Esse estado de coisas rompeu com uma relação próxima entre as agências religiosas de pesquisa e a academia, especialmente no caso do protestantismo tradicional. As pesquisas feitas a partir de interesses administrativos expansionistas das igrejas muitas vezes alimentavam as pesquisas na esfera acadêmica. Outras vezes, porém, elas serviam apenas para o consumo interno das instituições eclesiásticas. Esse é um outro autor chamado Yoshio Fukuyama, que traçou um histórico da pesquisa social com relação às igrejas, e ele destacou a atividade de alguns pensadores como Hammond, Haden, De Varat, que
que são nomes assim que não fariam muito sentido aqui, mas são pensadores que, como pesquisadores das igrejas, fizeram contribuições significativas para a academia, em contraposição àquelas pesquisas que não foram tornadas públicas. Então, eram feitas pesquisas patrocinadas pelas denominações protestantes, né, nos Estados Unidos, e esses estudos alimentavam a discussão na academia. Historicamente, quanto mais institucionalizada a pesquisa fica no âmbito das igrejas e voltada para as igrejas, menos relevante ela se torna para disciplinas acadêmicas. Então, vamos dizer assim, esse vão, né, vai se expandindo entre os estudos feitos no âmbito da religião e os estudos feitos no âmbito acadêmico sobre a religião. Além disso, o autor alerta para a necessidade de se estar precavido contra o que ele chama de o egoísmo das instituições, que pode ocorrer tanto nas igrejas em relação à academia, como da academia em relação às igrejas. Ou seja, os estudos feitos no ambiente eclesiástico acabam não sendo aproveitados pela academia e vice-versa. Isso gerou a publicação de um livro meu chamado O Diálogo dos Surdos, que é um estudo sobre essa difícil relação entre as igrejas protestantes, evangélicas e a academia, e como que as igrejas se apropriaram sistematicamente do ensino, da pesquisa acadêmica, da produção acadêmica para as suas atividades, mas era geralmente uma apropriação meio que subterrânea, oculta, não dialogal, produzindo uma série de equívocos que poderiam facilmente ser sanados se houvesse mais diálogo entre essas duas instâncias de produção de saber no âmbito da religião. Então, a presença dos estudos na academia, que muitas vezes procuraram ser mais acadêmicos do que os próprios acadêmicos, é bom que se diga isso. Uma vez eu li uma avaliação que o maior índice de ateus nas universidades americanas era justamente nos cursos de ciências da religião, de religious studies. Porque nessa afã de mostrar que eles eram, de fato, acadêmicos e não religiosos, eles achavam quase que como uma obrigação adotar o ateísmo metodológico e o ateísmo existencial neles, coisa que um matemático, um físico, um filósofo, um educador, um sociólogo não sentiu essa mesma pressão, né? Então, é curioso esses dados. Por isso, nos estudos acadêmicos da religião, muitas vezes nós encontramos pessoas que são mais reais que os reis, né? Mais acadêmicos que os próprios acadêmicos. Para as academias seculares, somente a força política das igrejas é que assegurava nos Estados Unidos a presença dos estudos da religião na academia secular. Essa é, em suma, a tese de um escritor chamado D.G. Hart, num livro chamado The University Gets Religion, Religious Studies in American Higher Education, no qual ele diz que os estudos religiosos sofrem pressões em direção à igreja e à academia. E quando intensificam as ligações com as instituições religiosas, só podem fazê-lo através da sua autoimolação, ou seja, sacrificando a sua própria reflexão científica. Para esse autor, os estudos da religião são como parasitas apegados às comunidades de fé. Ao mesmo tempo que ele diz, entre aspas, uma criatura disforme, meio ciência social, meio disciplina humanística, esgueirando-se pela academia sem uma metodologia clara e sem uma razão de ser. Um dos motivos para uma crítica tão feroz
aos estudos da religião na academia é que, para ele, os estudos da religião são compostos por, diz ele, um punhado de abordagens acadêmicas, ou, como ele chama, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, coisas com as quais nós já estamos bastante habituados aqui no Brasil e acho que a academia mundial. E não se constituem, diz ele, uma ciência própria. Eu agora faço uma citação do Hart. Esses cursos entraram nas faculdades e universidades americanas através do esforço de protestantes, que queriam, acima de tudo, manter seus filhos na igreja sem abandonarem a fé, e então acharam no ensino e estudo da religião um antídoto contra a enfermidade do materialismo científico e do secularismo, e uma âncora para as paredes da cultura ocidental e da democracia liberal. Sem essas funções espiritual e cultural, o estudo profissional da religião tem tido que se ajustar ao meio ambiente acadêmico que foi estabelecido originalmente para ser livre do controle da igreja e do dogma religioso. Termina aqui a citação. É preciso colocar-se um pouco dentro da situação descrita e vivida por Hart para compreender melhor seu tom de manifesto. A Universidade Americana e mesmo as primeiras universidades europeias medievais tiveram muitas vezes sua origem nas igrejas e nos seminários. Eu estudei numa universidade nos Estados Unidos, fiz minha bolsa sanduíche na universidade em New Jersey, que era um belíssimo campus, e no meio do campus, bem no centro do campus, tinha um prédio antiquíssimo, onde funcionavam estudos religious studies, né, ciência da religião, e nesse prédio, originalmente, era um seminário. Então, a universidade foi se expandindo em torno desse seminário, se transformou numa grande universidade, mas fica lá aquele edifício simbolicamente instalado no seu centro. Então, numa tentativa de atenuar os efeitos desse passado, ela se esforça para deixar para trás todo o traço de religiosidade. Desse modo, os estudos da religião, ou ciências da religião, no caso brasileiro, estão tendo de pagar um elevado preço por tentarem se pautar pelos ditames do racionalismo científico dentro do paradigma da disjunção e no ambiente acadêmico onde não existe interação. E pensadores como Siegel, Hart, Alan Wolff, que eu discuto em outras ocasiões, que aqui não posso me detalhar, observaram que a saída encontrada para este impasse por diversos departamentos de estudos da religião norte-americanos e de outros países anglo-saxões foi a pós-modernidade. Eles usam esse termo de um modo assim, pejorativo, né? Ele diz assim, eu fiz uma nota em rodapé, os pós-modernistas céticos rejeitam a objetividade pelo relativismo, o que Rousseau, o pai do iluminismo, mais acuradamente deveria classificar como niilismo. Então, por aí vocês veem o modo, né, como esses autores olhavam com desconfiança para os estudos da religião na academia. Eles taxavam de pós-modernos como se o pós-moderno fosse sinônimo de relativismo, né? Como para esses autores pós-modernidade é sinônimo de relativismo, a solução é mais desastrosa que o problema, pois lança o impasse ciência-religião num beco sem saída. O que importa observar é que essas instituições estão percebendo, aliás, que no quadro referencial da modernidade, do ser excluído, etc., todo o racionalismo típico do iluminismo, essa criatura informe, né, que fala Hart, continuará informe, né, não vai achar jamais a sua forma dentro desses parâmetros que aí estão estabelecidos pelo racionalismo moderno. No caso do Brasil, contamos
com a militância negativa de um dos nomes-chave das ciências sociais da religião, que é o finado Flávio Pierucci. Ele escreveu um livro em 1999, no volume 2 de uma obra organizada pelo professor Sérgio Miceli, que se chama O que Ler nas Ciências Sociais Brasileiras, e o artigo que o Pierucci escreveu chama-se Sociologia da Religião, área impuramente acadêmica. E ele traça o histórico da disciplina entre 1970 e 1995. Esse texto é um libelo cientificista na trilha demarcatória do Pierre Bourdieu, em que se põe a denunciar a origem religiosa daquele cientista social da religião. Com isso, ele crê demonstrar que não existe pureza acadêmica nos estudos da religião no Brasil, não é nos estudos sociocientíficos da religião no Brasil, porque ele vê a presença ali de religionistas. Religionista é um termo pejorativo que é usado para pessoas religiosas que estudam academicamente a religião. Tá? Então, o período analisado por Pierucci é aquele em que, lembremos, a teologia da libertação influenciou de modo preponderante a reflexão sociocientífica brasileira. E, muito frequentemente, as disciplinas se misturavam, provocando a referida impureza à qual se refere Flávio Pierucci. É nesse artigo, inclusive, que Pierucci lamenta a chegada na academia brasileira das ciências da religião, nos seguintes termos. Na página 248. Depois da oficialização dos cursos de pós-graduação em ciências da religião, em muitas universidades brasileiras, no final dos anos 1990, poderíamos multiplicar indefinidamente a lista de agentes religiosos que se autoproclamam cientistas simplesmente porque fazem, entre aspas, ciência da religião. E ele termina dizendo, durma-se com um barulho desses. Como se vê, graças a Pierucci, ficamos sabendo que a criatura disforme que se esgueira pela academia denunciada por Hart não é só uma criatura disforme, mas ela também é uma criatura barulhenta, pois ela perturba, né, os ouvidos dos verdadeiros cientistas que acabam perdendo o seu sono diante da presença dessa nova disciplina, desse novo curso nas academias brasileiras. Bem, eu concluo com 3 observações. Primeiro, não é a exclusão do ensino religioso das escolas que vai proteger o Estado da perda de sua laicidade. Muito pelo contrário. As ciências da religião pesquisam, elaboram discussões avançadas e subsidiam o ensino religioso no ensino fundamental e médio e ensinam, através de muita pesquisa e ensino de grande qualidade, a olhar as religiões, observem aí o plural, né, numa perspectiva pluralista, acolhedora e respeitosa, graças ao ensino de ciências da religião na academia, em nível de graduação e pós-graduação. Segundo ponto de conclusão. A tentativa de tamponar o universo religioso é um equívoco modernizante e iluminista, que destrói não só a liberdade das pessoas, né, de crerem no que bem entenderem, mas provoca formas monstruosas de religiosidade, que tem que se encontrar formas, vamos dizer assim, subterrâneas de organização da sua fé. Que o exemplo, vamos dizer, o exemplo mais óbvio disso aí é o fundamentalismo. Fundamentalismo, que é uma deturpação
um subproduto, vamos dizer, desse tamponamento, desse bloqueio ao fenômeno religioso como tal pela academia, que força a criação, o desenvolvimento do fundamentalismo por volta do ano de 1909 nos Estados Unidos, né? Então, os absurdos que hoje nós estamos assistindo no Brasil, de invasão da esfera pública por agentes e dogmas religiosos particulares, são resultado da ausência e não da presença do ensino religioso nas escolas fundamentais e médias e da marginalização imposta às ciências da religião nas universidades. E último ponto, quem tem medo da religião? 2 tipos de pessoas. As que consideram a religião um nada, prejudicial, por desviar a atenção da sociedade de coisas realmente existentes e preocupantes, e aquelas que creem no poder religioso do mito de forma talvez mais fideísta que os próprios religiosos e, por conta disso, querem impedir seus efeitos no mundo. Tanto um quanto o outro tipo de pessoa se apoia na ignorância, no preconceito e na violência para dar sustentação às suas cruzadas seculares e secularizantes. Quem poderia ajudar na superação desse impasse são justamente aqueles e aquelas que estudam, assistem, transitam e ensinam religião nas universidades, no ensino médio e fundamental. A importância da universidade nesse processo é preponderante, pois é ela, através das ciências da religião e das ciências sociais da religião, que vão pesquisar, divulgar e preparar educadores sensatos para nosso sofrido país. Termino dizendo: fora Bolsonaro genocida e que o pleno Estado de Direito volte ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Orivaldo. Eu ia bater palmas, porque merece, né? Bom, passar a palavra para a Emiline, aí no final a gente faz as rodadas de perguntas. Sim, sim. Novamente, boa tarde, né, para todo mundo. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz, né, pelo convite de João Matias. Gostei bastante da fala do professor Orivaldo, principalmente dos questionamentos, que foram bastante interessantes. Então, eu sou professora, né, do estado da Paraíba, atualmente, na verdade, desde o ano passado. Eu sou formada em Sociologia, né, com um mestrado em Sociologia, e agora estou no doutorado em Sociologia na UFPB, no PPGS, o programa de pós-graduação em Sociologia lá. E aí, a minha área de pesquisa é Sociologia Urbana, né? Eu estou na Sociologia Urbana desde a graduação, com o mestrado, e agora no doutorado também. E eu comecei a dar aula de Sociologia no Estado, e, para complementar a carga horária, me colocaram na disciplina de ensino religioso. Foi um baque, assim, porque, por mais que dentro da sociologia a gente tenha disciplinas, né, de sociologia das religiões, mas é algo, uma ou duas disciplinas, no máximo, na graduação inteira. No mestrado e no doutorado, tem as disciplinas de sociologia da religião, mas são disciplinas optativas. Então, para mim, foi assim um pequeno susto ter que dar conta dessa disciplina, né, no ensino fundamental, porque no ensino médio não temos ensino religioso, temos sociologia e filosofia, né, e outras disciplinas além. Mas no ensino fundamental, para mim, foi um pequeno susto e um desafio ter que encarar tanto o ensino fundamental quanto essa disciplina de ensino religioso. Daí, quando eu cheguei na escola, né, eu fui pegar os planos de curso, os planos de aula. A escola que eu faço parte é uma escola cidadã integral. Então,
tem que ter esses planos de aulas semanais, tem que ter os planos de curso, tem que ter os programas de ação. Então, todos essa área do currículo é bem exigida, né? Essas questões curriculares no ensino integral, na escola cidadã, é bastante exigida. A parte burocrática que eu falo, às vezes eu passo mais tempo com a parte burocrática nesses planejamentos, nesses planos de ação, do que em sala de aula. Mas aí eu fui pegar, né, os planos de aula do professor anterior, os planos de curso que estavam disponíveis, né, na escola. E com relação à disciplina de ensino religioso, os professores anteriores não eram formados e nem na área de humanas. Por exemplo, teve a professora de ensino de educação física já tinha dado aula de ensino religioso, professor de geografia, professor de matemática, meio que quem está disponível pega a disciplina de ensino religioso. Assim como sociologia, né? A gente tem um déficit enorme na área, né? Inclusive de falta de concursos, de falta de vagas no ensino básico, porque outros professores assumem as nossas disciplinas. Então, é algo bem semelhante entre sociologia e ensino religioso, esse déficit de concursos na nossa área, principalmente no ensino básico, né? O que eu percebo com relação à sociologia e ensino religioso é que, por exemplo, o concurso, tanto os 2 últimos concursos que tiveram aqui para ensino médio e ensino fundamental, para ensino médio do governo do estado, teve um concurso, acho que foi em 2017 e um em 2019. Em 2017, para a sociologia foram 5 vagas para o estado inteiro. E o de 2019 foram 6 vagas de sociologia para o estado inteiro. Então, é um déficit, e de ensino religioso não teve, certo? Não abriram vaga, não abriram concurso para ensino religioso para quem é da área de ciências da religião. Eu não sei se o professor Orivaldo pode falar melhor, mas o que eu tenho acompanhado dos últimos concursos, pelo menos aqui com relação ao Nordeste, é que da área de ensino de sociologia é muito pouco, da área de ensino religioso, de ciências da religião, nem se fala, né? Simplesmente não tem para o ensino básico concurso nessa área. Eu vi agora bem recente, teve o concurso de Alagoas, abriu agora, acho que as provas vão ser em outubro ou em novembro, e aí foi o primeiro concurso que eu vi com vaga específica para a formação, né, em ciência das religiões. E assim, eram, se eu não me engano, 8 vagas para o estado inteiro. Desses do Nordeste aqui que eu acompanho, né, que eu tenho acompanhado nos últimos anos, eu só vi o de Alagoas, especificamente. E é sempre nessa quantidade muito reduzida, né, porque essa lógica de que outras formações e professores de outras áreas assumem essas disciplinas. Então, começa daí o ensino religioso no ensino básico de forma bastante problemática. Pelo menos ao meu ver, né, se você não querendo tirar o mérito de um professor de educação física, um professor de matemática, ou até mesmo algum professor da área de ciências humanas, né, não tira o mérito de poder dar conta dessa disciplina, mas se a gente tem, né, profissionais, se a gente tem cursos de graduação, cursos de pós-graduação da área de ciências da religião, por que não privilegiar, né, esses profissionais que são formados na área? Então, não é querendo tirar o mérito ou a capacidade das outras áreas, mas eu acho que deve haver essa discussão, né, certamente nos cursos de ciências da religião. Assim como há nos cursos de sociologia, né? A gente, a todo momento, tem as associações, né, de sociólogos, de antropólogos. No último concurso que teve aqui do governo do estado, o sindicato, as associações ficaram muito em cima no sentido de aumentar o número de vagas, né? Mas não houve acordo, não houve diálogo com o governo, e ficaram só 8 vagas mesmo.
Então, acho que no curso de Ciência das Religiões deve haver essa discussão também, né? Mas aí, voltando, quando eu peguei, né, cheguei na escola e me colocaram nessa disciplina de ensino religioso, eu fui ver os planos de ação, o plano de curso. E aí eu fiquei, meu Deus, não tem um livro, deixa eu ver aqui a BNCC, como é que eu vou dar essa disciplina, o que é que eu vou fazer, eu sou da sociologia, não tenho muito contato com o ensino religioso há bastante tempo, né? Mesmo a sociologia das religiões não estava com muito contato, e aquele desafio todo. Daí, na Escola Cidadã Integral, a gente, pelo menos uma vez a cada mês, deveria ser toda semana, na verdade, né? Mas a gente tem essa obrigação de ler, né, estudar a BNCC. Então, e aí tem a BNCC na parte de ensino religioso. Eu vou até trazer aqui para a gente dar uma olhada, que eu acho importante ter esse contato para discutir, de fato, qual a proposta de ensino religioso nas escolas, né? Porque eu acho que a questão que o professor Ivaldo colocou, né? Quem tem medo de ensino religioso nas escolas? Né? É a mesma questão que a gente pode trazer para a sociologia, de quem tem medo da sociologia nas escolas, porque alguns temas são mais complexos e mais problemáticos do que outros, né? Mas eu não sei como é que apresenta aqui, só um minuto. Eu fiz uns slides bem rápidos, gente, que eu acho que esse espaço é mais para a gente discutir mesmo, né? Mas eu gosto sempre de slides para ver, ficar fixado de alguma forma também, além da fala, né? Todo mundo está conseguindo visualizar? Deu certo aí? Então, eu trouxe alguns slides com relação, pensando mesmo, Estado laico e ensino religioso, eu trouxe para a gente fixar, né, pensando na questão do Estado laico, o que diz a legislação, né? Primeiro, porque ensino religioso, inclusive, é a única disciplina que está registrada na Constituição, né, para a gente tirar daí a importância e também questionar o porquê dessa importância, né, porque, enquanto disciplina, o ensino religioso consta na Constituição Federal de 1988. Né? No artigo 210, fala que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e religiosos. E aí, no inciso 1º, fala que o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Né? Como assim, né? De matrícula facultativa? Enquanto a disciplina deve ser obrigatória, né? Deve constar nos horários das escolas públicas de ensino fundamental, mas cabe ao aluno se matricular ou não nessa disciplina. Particularmente, né, eu nunca vi essa coisa de ser facultativo, só na legislação mesmo, né, porque particularmente nas escolas eu nunca vi qualquer aluno ser questionado se gostaria ou não de participar da disciplina de ensino religioso, né? E aí vem as questões da disciplina de ensino religioso por muito tempo ter sido um ensino confessional, de base cristã, né, especificamente católica. Eu mesma estudei numa escola católica e toda a minha vida estudei na escola católica, de freiras, franciscana, e o ensino religioso era basicamente, né, exclusivamente, na verdade, cristão católico. Quando havia uma discussão mais ecumênica, né, ia no máximo ali nos evangélicos, mas nem os neopentecostais entravam muito nas discussões. E nunca houve, em nenhum momento, essa discussão de o quão facultativo né? A menos que seja uma decisão familiar. Mas eu lembro que na minha escola se colocava sempre a questão de que se você matriculou o seu filho numa escola católica, então por que há esse questionamento do ensino religioso?
Então, o quão facultativo imagine no ensino público, né? A disciplina está ali, você tem que fazer. Não há uma discussão que eu acho que deveria ter na própria disciplina de ensino religioso sobre esse nível de ser facultativo, né? Mas está aí na Constituição, né, Federal de 1988, que é uma disciplina obrigatória de matrícula facultativa, né? E por que está na Constituição, né? Porque entende-se que a religião é constitutiva da identidade humana, né? Todas essas questões de combate à intolerância, né? Mas isso é o que o professor Orivaldo falou. Não é o fato do ensino religioso estar nas escolas, estar no ensino, que interfere na laicidade do Estado, né? A questão do Estado ser laico ou não ser laico, até que ponto o Estado é laico de fato, tem problematizações maiores do que o próprio ensino na escola. Agora, se a gente pode trabalhar que ensino religioso é esse, né, que está sendo ensinado nas escolas. Eu acho que quando a gente pensa em ensino religioso e Estado laico, não é necessariamente do questionamento sobre a laicidade do Estado, mas como esse ensino religioso está sendo apresentado nas escolas, está sendo apresentado nessa formação cidadã, né, nessa identidade humana constitutiva, né? E aí a gente vê, quando a gente pensa no início, né, de qual ensino religioso está sendo ensinado, qual ensino religioso está sendo pretendido, vai muito das discussões da sociologia, né? A gente pensa de que por que há uma discussão tão grande com relação a temas considerados problemáticos, né? Como as discussões de gênero e sexualidade nas escolas. Então, eu acho que ensino religioso e sociologia caminham muito nessa direção, de temas que podem ser problemáticos. Na minha experiência de sala de aula, por exemplo, eu não sigo nenhuma religião específica, nem católica, nenhuma religião específica, mas em sala de aula, devido ao momento atual que a gente está vivendo, fica um pouco complicado, você tem que ir tateando, tem que ter muitos dedos quando adentra determinadas questões em sala de aula. Por mais que tenha essa prerrogativa de um ensino religioso não confessional, um ensino religioso também não ecumênico, né, mas um ensino religioso voltado para a diversidade das religiões, em sala de aula e principalmente no ensino fundamental, que eu acho que no ensino médio a gente consegue até que dialogar com os alunos, mas no ensino fundamental fica tudo muito mais difícil, e ainda mais no momento atual que a gente vive, né, de conservadorismo, das famílias em cima, querendo saber o que é que está sendo dado, será que estão corrompendo e doutrinando meus filhos, né? Inclusive, cerca de um mês atrás, uma mãe entrou na sala de aula do Google Meet, a gente fez uma aula sobre nazismo e fascismo, e uma mãe entrou na sala de aula para acompanhar a aula, e ficou retrucando, dizendo que não era bem assim aquilo que a gente estava falando, porque o comunismo também é fascista, e não doutrinem o meu filho, e blá, 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 e toda uma perspectiva falando mal da esquerda, e a esquerda é fascista também, de Stalin, enfim, aqueles discursos que a gente já sabe e já está cansado de ouvir por aí. Mas eu dei o exemplo dessa aula sobre o fascismo, para trazer para vocês o quanto que é também problemático tem sido problemático o ensino religioso nas escolas, né? Se eu vou falar de religiões de matrizes africanas, aí já vem uma mãe, já vem um pai, já vem um aluno retrucar, falar que é macumba. Um dia eu passei um trabalho sobre símbolos religiosos. Aí uma aluna chegou falando, professora, meu pai disse que isso não é coisa de Deus. Eu nem lembro qual era o símbolo que eu passei. Mas ela falou assim, professor, não era cristão, né? Eu nem lembro qual era o símbolo, mas ela veio com essa questão. Disse, professora, meu pai não gostou. Ele disse que isso não era coisa de Deus, que não deveria estar sendo dado na escola. Então, por mais que a gente fale, né, que tenha na legislação, tenha na LDB, tenha na BNCC essa
perspectiva de um ensino religioso voltado para a diversidade religiosa, em sala de aula, pelo menos eu tenho percebido, né, na minha experiência, que tem sido bastante problemático realmente trabalhar a diversidade religiosa. Sabe, a gente fica, eu fico ali no meio termo, entre não querer ser uma disciplina voltada para o cristianismo, né? Fico mais nas questões de valores, de ética, de respeito, né? Da questão da intolerância, do que adentrar mesmo nas discussões de ensino religioso. Tem sido bastante problemático isso. Bom, mas aí na Constituição, né? Está lá, ensino religioso como obrigatório, como matrícula facultativa. A gente tem na LDB, né, também, de 1996, novamente o ensino religioso de matrícula facultativa, como parte integrante da formação básica do cidadão, né, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Né? E aí os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e a admissão dos professores. Né? Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil, constituídas pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Até a LDB, né, a gente tinha isso, os estados e cada sistema de ensino ficaria responsável, né, pela atribuição dos conteúdos e pela admissão dos professores. Então, isso é um pouco problemático também. Até então, a gente não tinha um compêndio, né, nacional, a gente não tinha oficialmente, nacionalmente, um conteúdo para ensino religioso, ficava a cargo de cada sistema de ensino. E aí vem a BNCC, né, que foi aprovada em 2018, a Base Nacional Comum Curricular, e que na BNCC, eu vou até compartilhar aqui com vocês, para a gente dar uma olhada, eu acho importante, é um documento... Deixa eu ver. Só um minuto. É um documento curto que a gente lê, senta em 20 minutos a gente lê, tem cerca de 20 páginas. Mas a gente não vai fazer isso aqui, óbvio. Pronto, aqui temos a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, de ensino religioso. Aí vem falar, né, o que é o ensino religioso, a importância do ensino religioso, né? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Certo. Aí vem falar de alteridades. A BNCC divide o ensino religioso, né, para o ensino fundamental em unidades temáticas. Certo? Tem as competências, né? Eu coloquei aqui nos slides, tem as unidades temáticas. As unidades temáticas são identidades e alteridades, que são dos anos iniciais do ensino fundamental. Aí a segunda unidade temática é manifestações religiosas. E a terceira unidade temática, crenças religiosas e filosofias de vida. Certo? Aí vai falar dos rituais religiosos, locais sagrados de peregrinação, né, as diferentes manifestações religiosas, o porquê de cada unidade temática, os conteúdos que a gente tem que dar conta, né, no ensino fundamental. Narrativas religiosas, questões de oralidade, as diferentes doutrinas, as filosofias de vida. E aqui vem falando ano a ano. Primeiro, eu ensino do 7º, 8º e 9º ano, certo? No ensino fundamental. Mas aqui, ano a ano, vem falando quais são os objetos de conhecimento, quais são os conteúdos referentes a cada ano, né? Primeiro ano do ensino fundamental, o que cabe em cada unidade temática.
Eu gosto muito da BNCC, acho que é um documento bastante completo, em termos de elaboração. Foi um documento que contou com a participação da sociedade, contou com a participação de especialistas, de professores, então, é um documento bastante completo. Aqui tem falando quais são as habilidades, né, necessárias para cada ano, para cada série. Aí depois vem o segundo ano, o terceiro ano. É um documento bastante, mas assim, é ao mesmo tempo amplo, né? Em certos sentidos, é bastante amplo. Manifestações religiosas, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, sentimentos, lembranças, memórias, saberes, né? Então, o que é que cabe dentro desse conteúdo, dentro dessa unidade temática, né? Eu vou passar para as minhas séries, e a cada ano tem as habilidades e as competências necessárias para ensino religioso. Assim como tem na disciplina de Sociologia também, de todas as disciplinas, né, do ensino fundamental e ensino médio. Pronto, aqui no 7º ano, né, que é a disciplina que eu leciono, a gente tem místicas, espiritualidades, lideranças religiosas, princípios éticos e valores religiosos. Como eu falei, né, pelo momento atual de extremo conservadorismo, eu tenho focado muito nessa questão de princípios éticos e valores religiosos, direitos humanos, porque qualquer discussãozinha que adentra em outras religiões, em outras perspectivas, né, perspectivas religiosas e visões de mundo, acaba sendo muito problemático, e chega um pai, chega um aluno, chega coordenadora para colocar um alerta, sabe? Isso no 7º ano, né, no 8º ano, tem aqui também crenças religiosas e filosofias de vida. E no 9º ano, também essa unidade temática voltando à questão de vida, morte, imanência e transcendência. Né? Nessa unidade temática, esse ano eu foquei bastante na questão da pandemia, né? Do isolamento social, do próprio luto, né? O luto coletivo que a gente não tem vivido, né? Deveria estar vivendo esse luto coletivo, mas não estamos vivendo. Bom, gente, essa é a BNCC, né? Referente ao ensino religioso, como eu falei, tem de todas as disciplinas. Eu acho que todo mundo que adentra na educação básica tem que ter esse contato com a BNCC, né? Um documento bastante recente, a gente ainda está estudando, né? Como eu falei, na escola integral a gente tem que ter esse estudo da BNCC. E tem me servido muito, né, para nortear os conteúdos mesmo do que é possível e do que não é possível ser trabalhado em sala de aula, né? Porque eu lembro que deixa eu interromper o compartilhamento. Eu lembro que quando eu falei para muitos amigos meus da sociologia que eu ia dar aula de ensino religioso, aí alguns falaram assim, nossa, você tem que chegar desconstruindo a cabeça dos alunos. Muitos colegas meus falaram assim, nossa, você tem que desconstruir a cabeça dos alunos, essa mentalidade cristã, católica, evangélica, sendo que não é assim que acontece, né? E nem é a minha pretensão. Acho que antes de desconstruir, a gente tem que construir algo. E aí, na disciplina de ensino religioso, eu tenho feito muito esse momento de construção de princípios éticos, né, do momento atual que a gente está vivendo, de respeito, de alteridade, e muito batendo na questão do respeito à diversidade religiosa. Porque já houve situações de bullying com alunos que eram bandistas, com alunos espíritas, já teve em sala de aula, eu já
na minha aula, inclusive, a gente já teve esses momentos de bullying com alunos de outras religiões. Então, eu tenho muito batido nessa tecla de respeito, né, e de alteridade. Não, nada numa perspectiva desconstrutivista. Então, mas como eu falei, né, a BNCC é dividida em unidades temáticas, né, identidades e alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofias de vida, né, e por fim, né, também para deixar como discussão, que eu acho que foi um pouco o questionamento do professor Ivaldo, de que a presença do ensino religioso, principalmente na BNCC, que é o documento, né, e a perspectiva norteadora da educação básica que a gente tem atualmente, né, que a presença do ensino religioso na BNCC e na educação pública tem por principais pontos positivos a discussão sobre a busca de sentido, religioso ou não, para a construção da identidade e projeto de vida dos educandos, a contemplação da diversidade de possibilidades e seu reconhecimento como igualmente válidas. Nesses aspectos, e não no confessionalismo, deve-se embasar a oferta de ensino religioso na escolarização pública. A obrigatoriedade do ensino religioso não fere a laicidade do Estado, se compreende sua função de formação educacional e pública, e não simplesmente religiosa e subjetiva. Eu acho que essa é a minha perspectiva de ensino, mas porque também eu já venho com essa formação sociológica. Mas o que eu percebo, né, em contato com outros professores e com outras escolas, é que, infelizmente, o que acontece é que outros professores de outras áreas acabam pegando essa disciplina de ensino religioso e acabam, muitas das vezes, colocando a sua religião, né, os seus entendimentos de mundo e de religião e de ensino religioso. Né? Não há essa discussão mais ampla de diversidade. Muitas das vezes o ensino religioso que é colocado é a religião do próprio professor. Né? Do professor, que geralmente é uma religião de maioria cristã, católica e evangélica. Então, o que eu percebo, assim, enquanto experiência mesmo, é que um dos problemas de ensino religioso no ensino básico não é nem tanto... passa mais pela formação dos professores, né? Que aí não estão muito preocupados ou têm essa aproximação de discussão de laicidade do Estado ou do ensino, certo? Então, fica aí, fica a reflexão, né, de que se a gente for pensar ensino religioso e Estado laico, não é o ensino religioso que está ferindo a laicidade do Estado, não é a presença do ensino religioso nas escolas. Muito pelo contrário, é necessário o ensino religioso nas escolas no sentido de aproximação, né, no sentido de formação da identidade, né, constituição da identidade, da formação cidadã e da apresentação e discussão das diversidades, que eu acho que é o mais importante e que, no contexto atual, está sendo bem complicado trabalhar. Como eu falei, a BNCC, se a gente for ler o documento, se a gente for ler as competências, as habilidades, os elementos norteadores, é excelente, sabe? E que a gente tem que conhecer, né, enquanto profissional, enquanto professor da educação básica, eu acho que a gente tem que conhecer todos esses documentos, os parâmetros curriculares nacionais também, a gente tem que conhecer para ter esse embasamento dentro do ensino e colocar em prática em sala de... Só um minuto, gente, é a chuva aqui. Melhorou? E a gente tem que conhecer esses documentos e esses pontos norteadores e colocar em prática em sala de aula. Como colocar em prática já é outro ponto de discussão, né? Mas é isso.
Deixa eu ver. Obrigada a todos e a todas. Ai, meu Deus. Só um minuto. Obrigado, Emiline. Parabéns. Bom, agora a gente pode abrir para as perguntas. Você pode ficar à vontade, pode levantar a mão. Quem quiser fazer alguma questão. Eu acho que tem acho que já tem uma questão aqui no chat. Já houve algumas no chat, eu identifiquei. Tem uma questão aqui de Nayara Félix. Ela diz assim: quais medidas deveriam ser tomadas para que os professores tenham mais liberdade de ensinar sobre as religiões de todas as matrizes? Deu para ouvir? Pode repetir, por favor? Sim. Quais medidas deveriam ser tomadas para que os professores tenham mais liberdade de ensinar sobre as religiões de todas as matrizes? Bom, eu não sei como a professora Emiliane poderia responder. Eu acho que ela tem uma experiência direta, concreta dessa realidade, que enriqueceu demais essa discussão, porque a minha discussão é mais na formação das ciências da religião dentro da universidade, né, que é a formação de quadros que dariam aula a rigor, né, seria esse a ideia delas darem aula no ensino básico e médio, mas na prática não se abre concursos, não se cria pré-requisitos, como de ter feito ciências da religião na universidade, e acabam aproveitando professores, às vezes, que não têm nenhuma formação em ciências da religião, para dar aula de religião. E aí acontece isso, que, felizmente, no caso da Emiliane, ela tinha uma formação na sociologia, nas ciências sociais, e ela conhecia uma perspectiva ampla dos estudos da religião, que deu a ela condições de dar um verdadeiro curso de estudos da religião dentro do ensino básico, né? Mas a maioria das pessoas não. Então, eu tenho que completar a minha carga horária, vou dar aula de religião. O que ela vai pegar? Ela pega aquilo que ela teve lá na catequese da Igreja Católica ou da escola dominical, da Igreja Evangélica que ela frequenta, e traz para lá, e traz para a sala de aula. Então, isso é uma deturpação total da proposta de estudos da religião, do ensino religioso nas escolas. A ideia seria justamente apresentar a pluralidade, apresentar a diversidade das religiões, a beleza, a riqueza de todas as religiões. Eu acho que medidas poderiam ser dadas seria uma exigência para que os professores tivessem feito ou ciências sociais ou ciência da religião para poder ministrar essa disciplina, né? E aí essas pessoas ali teriam tido, supostamente, eu acredito que teriam necessariamente tido uma visão das diversas matrizes religiosas, poderiam falar não só daquelas que a gente está tão acostumado, como é o cristianismo, as religiões de matriz africana, mas também o Islã, o judaísmo, o budismo e outras religiões no mundo que trouxeram e têm trazido historicamente coisas magníficas para a história da humanidade, né? Pessoas sensacionais que agiram de modo extraordinário na sua fé, né? Então, isso sim, mas, infelizmente, desse modo
pragmático de pegar um professor que não está completando carga horária, seja no que for, e coloca ali para dar ensino religioso como se fosse, é ensino religioso, não tem problema, coloca lá. Só vai piorando essa situação. Vai aumentando cada vez mais esse desentendimento, essa confusão, essas agressões mútuas, essa intolerância. E a longo prazo, isso vai gerar um processo de desencanto com a religião. Isso que é o pior, né? E ninguém que estuda religião, nenhum de nós que estuda religião, tem um desencanto com a religião. Senão a gente não estudava, a gente não está estudando para acabar com ela, a gente está estudando para entender. E porque a gente admira, né? Admira o que há de lindo, de humano que aparece. E aí, sem isso, vai acabar. O resultado vai ser uma secularização radical no futuro, né? Na minha maneira de ver. E também, professor Ivaldo, é que, além da dificuldade da formação dos professores, né, como o senhor falou, de estar ali completando carga horária, outra dificuldade é a falta do livro didático. Então, não tem livros didáticos de ensino religioso, e aí volta a questão, né? O próprio professor tem que produzir o conteúdo, a atividade, a avaliação. Então, é outra demanda, uma demanda ainda maior, e que fica a cargo de cada professor. Né? Então, se eu sinto essa dificuldade também, que não há livro didático, tem a BNCC, mas não há material, não há conteúdo, a gente fica tateando às cegas e tendo que produzir atividade, tendo que produzir prova, tendo que produzir ações com relação ao ensino religioso. Eu acho outra grande dificuldade, assim, a ausência de material. É verdade. Aí... Agora, tem editoras católicas que têm produzido excelente material para ensino religioso, mas são editoras católicas. Mas mesmo sendo editoras católicas, elas passam perspectivas mais universais, mais de diversidade religiosa do que... porque não tem, mas são editoras católicas, mas tem feito um material muito bom. Sim, eu pesquiso, mas com relação ao ensino público, ao que é disponibilizado, não tem. Sim, sem dúvida, é verdade. Eu acho que é outra dificuldade e que torna mais difícil ainda o acesso, né? Já que a gente tem professores que não são da área, que são muito distantes da área e que não têm acesso ao material. Então, torna tudo ainda mais difícil. E o ensino religioso, enquanto disciplina, vira essa coisa de ensinar a religião católica, né? Ou ainda corroborar com os ensinamentos evangélicos, porque a maioria dos alunos, assim, eu fiz uma pesquisa no começo do ano, cerca de 85% dos alunos se dizem evangélicos, né? Por causa da família evangélica, em sua maioria neopentecostal. Então, é bem complicado. Pessoal, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu teria uma pergunta, já que a gente está falando sobre essa dificuldade que os professores do ensino religioso têm nas escolas. Eu lembro que eu orientei eu, junto com o professor Estevão, eu também atuo dentro da pós em Educação e Políticas Públicas. Aí, quando aparece um trabalho sobre a Lei 10.639, a aplicação da Lei 10.639, que discrimina sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, é uma lei de 2003, e quando há um trabalho referente à Lei 10.639, a seguinte questão e no ensino religioso, como é que essa lei pode ser aplicada? Porque eu fiquei pensando aqui, junto com a fala da Emilade, como deve ser difícil lecionar ensino religioso em plena era bolsonarista, porque deve ser um trabalho de Sísifo, viu? Porque, assim, a gente tem contato com
essa época em que há essa crise das autoridades, né? Tipo, ninguém mais respeita, né, a sua formação, seu estudo, sua longevidade de pesquisas naquela área. E há muita gente que se sente autorizada a interromper uma aula, como a Emiline falou, para dar aula sobre comunismo, sobre o que é que deveria ser ensinado na escola ou não. Aí eu fico até com essa pulga atrás da orelha, né? Como o desafio de aplicar a Lei 10.039 se revela dentro de sala de aula, né? Inclusive como uma prática, digamos assim, caso a Lei 10.039 esteja sendo esquecida, como uma prática própria de racismo institucional, da instituição e dos professores. Porque se o professor, a instituição, simplesmente ignora a lei, ela está se posicionando, inclusive politicamente, perante uma lei, né? Vai além da capacidade do professor de lecionar. Tem também a questão da receptividade da instituição para com a diversidade. E a minha questão vai nesse sentido. Como a instituição, escola, ela reage a essa questão? Ou reagiria? Não sei. Assim, eu acho que a sua pergunta responde ao questionamento de como os professores podem ter mais liberdade em sala de aula. Eu acho que a sua pergunta responde, né? Que os professores podem ter mais liberdade em sala de aula a partir de uma responsabilização e de uma perspectiva institucional, né? De uma responsabilização e de ações das escolas, dos sistemas de ensino, né? Fazer valer o que está na legislação educacional. Só assim os professores vão ter liberdade de ação. Porque, do contrário, nessa era bolsonarista, de sociedade cada vez mais conservadora, né? Terraplanista, de muita liberdade de expressão e pouca liberdade religiosa, por exemplo, eu acho que nós, professores, somos a ponta mais frágil, né? Primeiro os alunos, depois os professores, nós somos a ponta mais frágil de toda essa estrutura. Então, nós teremos mais liberdade a partir da responsabilização dos sistemas de ensino, de fazerem valer a legislação, e toda a documentação e toda a estrutura educacional. Eu acho que a resposta de Emiline toca diretamente, põe o dedo na ferida. Acho que se as instituições não assumirem para si essa responsabilidade, de fato, a gente não vai conseguir essa diversidade, porque impõe-se cada vez mais a lógica do poder, a lógica da maioria, né? A lógica da maioria. Eu penso assim, como que eu sou de origem, sou evangélico. Meu pai era pastor no interior do Espírito Santo, quando eu era criança, e eu notava assim como que a gente ali, como era uma minoria religiosa, havia todo um tipo de perseguição, de ridicularização, de crítica, e até uma certa pressão para a gente não se apresentar como de uma religião de minoria, que era uma religião de minoria. E então houve assim ao longo da história toda uma história de perseguição a igrejas evangélicas que, quando chegam a uma condição de maioria, você fala 85% dos alunos se dizem evangélicos, não é que eles sejam evangélicos, mas é porque 85% acreditam que existe uma maioria evangélica e aderem à maioria, porque aderir à maioria é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Você fica tranquilo. E quando você adota o poder da maioria, você adota necessariamente uma postura persecutória contra as minorias, sejam elas raciais, sociais, religiosas.
Então, aquele grupo que era perseguido, hoje se torna perseguidor. Né? Aquele que era minoria agora quer chegar à condição de maioria e fazer aquilo que achava ou sentia que os outros estavam fazendo para com eles. Né? Então, esse para mim é um problema muito sério atualmente, e se nós tivéssemos uma política de destituição desse poder de maioria, porque o poder de maioria não é só o poder religioso, mas é o poder de gênero, por exemplo, o macho, que não é maioria nas escolas, nas universidades, mas se põe como um poder de maioria. Se põe como um poder de maioria. O detentor de recurso, capital, também se coloca, mas ele é uma minoria minúscula, mas se acha um grande poderoso, que pode determinar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Né? Os héteros se veem como maioria, se colocam numa posição de maioria e querem impor o seu padrão de existência para o todo. Então, se a instituição não fizer um barramento a esse espírito de maioria, seja ele qual for, nós não vamos ter o pluralismo, a diversidade que a gente almeja para uma sociedade ideal. Né? Então, acho que realmente é um ponto crucial. E a religião acaba se tornando um grande exercício de aprendizado para o respeito à diversidade, às minorias, né? Ao diferente de si, o direito, por exemplo, de não ter religião, né? Isso às vezes não é nem mesmo pensado, mas que o curso de estudos da religião tinha que focalizar isso. Se a pessoa que não tem nenhuma religião, ela tem todo o direito de não ter nenhuma religião, né, de não crer em Deus, ela tem todo esse direito, não é nenhum demérito, ela não se torna um ser pior por causa disso, de jeito nenhum. Então, são coisas assim, extremamente importantes que o ensino religioso pode ser um fator de democratização imensa na nossa sociedade. Imenso mesmo. Mas aí nós temos que ter uma instituição que dê suporte para isso, senão não vai acontecer, não. E você, professor João, está colocando uma coisa muito séria, que é o racismo institucional. O racismo institucional. As instituições carregam marcas que são difíceis de tirar, né, nas suas práticas, nas suas concepções, na sua visão, na sua estruturação. Né? É isso mesmo, tem toda a razão. Assim, eu acredito que o ensino religioso, no ensino fundamental, cumpre um pouco também do que a sociologia faz com o ensino médio, né? No sentido que o professor Arivaldo falou, de ampliar visões de mundo, de bater muito na tecla da alteridade, do respeito à diversidade humana, à diversidade religiosa, de formas de identidade, constituição de identidades, formas de identificação. Então, acho que o ensino religioso, nesse sentido, deveria cumprir, né? Que na prática não acontece por todos os problemas que a gente elencou aqui, mas que deveria cumprir esse papel que a sociologia cumpre no ensino médio, de ampliação do mundo mesmo e de entendimento da diversidade, né? De constituição de identidades também, e o mais importante, de respeito à diversidade. Acho que deveria cumprir esse papel, mas não é o que acontece, não é o que tem acontecido, né? Enquanto não tem perguntas, eu até relembrei aqui o pessoal, gente, quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer, que a gente lê aqui, eu e o professor Estevam. Eu acho que essa questão de não ter material didático é complicado, porque, veja, quando você elabora um material didático, aí um pai ou mãe indignado com o seu material pode dizer, mas foi você que fez. Aí quando você recebe da escola, entendeu? Você pelo menos tem o álibi de dizer, olha, eu estou lecionando o que me foi passado. É como a gente, na universidade, com a ementa. Se há algum tipo de reclamação, a gente mostra a ementa e fala, a ementa foi feita pela universidade, não foi feita por mim. Tá aqui, estou apenas cumprindo uma ordem, vamos dizer assim, né?
Aí, eu acho que a ausência de uma ementa, ou a ausência de um material didático, a ausência de algo em torno do qual o professor possa se resguardar, né, diante de acusações de que está querendo lecionar, dogmatizar o meu filho, está querendo impingir certas ideias ao meu filho. É o que torna o trabalho do professor nessa disciplina bem mais complicado. Com certeza. Como eu mostrei, né, temos a BNCC com as unidades temáticas, as competências, as habilidades, mas o que pode ser trabalhado em cada unidade temática se torna muito amplo, né? E aí, como não tem um livro didático, a gente fica muito à mercê de pesquisar na internet, procurar um texto aqui, procurar outro texto ali, colocar algumas questões, né? Mas muito, sempre de forma muito incipiente, né? E é isso, de sociologia, se a gente tem um livro, a gente tem questionamentos dos próprios alunos a respeito de determinados temas, imagine de ensino religioso. Esse exemplo que eu dei foi o seguinte, ainda na aula presencial, eu peguei diversos símbolos religiosos, né, cortei e dividi entre a turma. Cada aluno ficou com um símbolo para fazer uma pesquisa e trazer na próxima aula. Bem tranquilo, eu achei que seria super tranquilo. E aí, quando vem essa aluna com esse comentário do pai, que disse que aquele símbolo não era coisa de Deus, né? Então, fica bem, assim, difícil de trabalhar. Agora mesmo, no Google Meet, eu não, de ensino fundamental, eu tirei o chat, a opção deles falarem no chat, porque eles ficavam conversando coisas, assim, de forma completamente aleatória, e enquanto a gente estava dando os conteúdos, acabavam aparecendo muitos comentários, sabe? Muitos comentários racistas, muito bullying religioso. Eu já tive aluno que falou, professora, eu não vou assistir mais a sua aula, porque fulano fez bullying comigo, né? Então, é bem complicado mesmo. E a gente sabe que na internet fica mais fácil ainda de surgirem esses racismos, né? Esses bullying, todo esse constrangimento virtual. Então, são mecanismos que a gente vai achando, né, para tentar diminuir isso. Diminuir esses momentos. Houve uma pergunta aqui bem interessante da Rossana de Andrade Sena. Ela pergunta o seguinte: os alunos e as alunas demonstram interesse e interagem nas aulas, professora? Como é essa dinâmica? Olha, atualmente eu digo que eu estou preferindo minhas turmas de ensino religioso a minhas turmas de sociologia. Por incrível que pareça, talvez por ser ensino fundamental, né, eles interagem muito mais na disciplina de ensino religioso do que os alunos do ensino médio na disciplina de sociologia. Mas eu tenho passado coisas bem assim, simples também, né? Vamos falar sobre roupas religiosas hoje. Coloca aí na internet diferentes roupas religiosas. Ou então, a música na religião, sabe? Os temas, justamente por esse momento de excepcionalidade, né, do ensino remoto, eu tenho colocado temas mais amplos que eles consigam pesquisar mais. Então, eles têm interagido bastante, mais até do que, como eu falei, de sociologia. Estou mais empolgada atualmente para dar aula de ensino religioso. Eu até me surpreendi. Eles interagem bastante, mas, como eu falei, eu não estou adentrando muito, né, em diferentes matrizes religiosas. Eu estou colocando mais temas assim, mais simples e mais amplos, justamente para que eles não fiquem cansados, né, porque realmente o ensino remoto é muito cansativo, e que eles possam interagir. Sabe, música nas religiões, aí cada um vai procurar uma música e falar sobre a música, e vamos escutar a música na sala, sabe? Roupas religiosas, da mesma forma, sabe? Por que aquela roupa religiosa chamou a atenção, qual é o significado, de onde vem. Eu tenho trabalhado mais dessa forma e tem funcionado no ensino remoto. Okay. Estevam, gostaria de fazer alguma pergunta?
Eu queria só que Emiline pudesse explorar mais um pouco como ela vem usando as estratégias para quebrar a coisa de uma de uma educação muito mais voltada para os temas, né, do cristianismo. Como é que você faz para deixar as aulas mais plurais? Queria ouvir um pouco assim, as estratégias que você vem utilizando. E de Orivaldo, eu queria que ele, se possível, ele falasse um pouco sobre a relação entre o racionalismo, ou talvez o paradigma da disjunção, com o, o fundamentalismo religioso. Como é que a gente pode fazer um paralelo entre essas duas coisas? Eu tenho uma pergunta para o professor Orivaldo. Eu também tenho. Eu queria saber da parte dele, como é que ele percebe essa formação, né, dos profissionais, professores, da área acadêmica mesmo, né, de graduação, mestrado, doutorado, de ciências da religião. Né? Como vem sendo essa formação, como é que vem sendo essa preocupação mesmo de não ter concursos, se há uma organização, né, de associações, sindicatos, se há alguma organização coletiva com relação às ciências da religião. Que eu acho que na sociologia tem, mas ainda é muito pouco. E eu não tenho nenhum conhecimento da área de ciências da religião. E aí, como é que tem sido essa perspectiva desses formandos, né, desses formados na área? É isso. Minha pergunta era a mesma da Emiline. Olha aí. Bom, respondendo a minha pergunta com relação à diversidade, né, e sair mais da lógica cristã católica, né? Por exemplo, agora mesmo, esse terceiro bimestre, como estratégia de participação no ensino remoto, né, também, eu propus aos alunos que não vai haver prova, vai haver seminários, né, nessa tentativa de que eles falem, de que eles participem, que liguem as câmeras. Então, eu combinei com eles que não ia ter prova, que ia ter seminários. E aí eles se dividiram em grupos, e cada grupo, um grupo vai falar sobre budismo, outro grupo vai falar sobre islamismo, outro vai falar sobre religiões animistas, os povos indígenas e sua relação com a religião. Então, eu coloquei assim, as mulheres na Bíblia, sabe? Também para ir aproximando, quem são as mulheres na Bíblia? Como é que elas são mostradas? Como é que, né? Qual é o nome? Quem é? Como é que ela está ali? Então, essa é a minha tentativa de trazer outras coisas que sejam da parte deles também, de pesquisa e de participação. É mais nesse sentido mesmo. Eu espero que dê certo, né? Mas acredito que vai dar certo, eles estão bastante empolgados. E é isso. Porque a gente tem que perceber também que o ensino remoto atrapalha tudo, né? Nós somos professores e alunos, e o ensino remoto torna tudo mais complicado, né? Em termos de participação e de aprendizagem também. Acho que respondi. Tá, joia. Obrigado. Bom, o Estevão pergunta sobre a relação entre o racionalismo e o fundamentalismo. É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, o que acontece? O racionalismo, o pensamento da modernidade, ele trouxe um grande avanço nas ciências, porque se tornou um campo independente, livre de autoridades religiosas e políticas, adotou uma metodologia racional de pesquisa, uniu a descoberta científica à tecnologia e ampliou as possibilidades tecnológicas, enfim, criou um campo extremamente fecundo, bem sucedido, que cresceu muito, né? E isso, então, deu toda uma força à modernidade e ao racionalismo, tornando a modernidade uma espécie de realização do grande sonho da humanidade, né?
que era isso que nós precisávamos, que era o estágio mais avançado do pensamento humano, e como a Europa bom, o norte do Atlântico era a região onde isso se desenvolveu mais, criou-se essa ideia de uma civilização superior em relação a todo mundo, que precisava ser educado, colonizado, educado, né, para que pudesse chegar a esse grande estado de coisas, né? Então, essa vitória da modernidade, que se espalha pelo planeta inteiro através desse processo de colonização, de globalização e tal, fez com que essa racionalidade acabasse sendo um padrão de visão de mundo, como toda a visão de mundo tivesse que passar apenas pela racionalidade, apenas pela lógica, né? Pelo experimento, pelos padrões dados pela razão científica. E o cristianismo sempre foi uma religião, desde a sua fundação, uma religião que se empenhou em dialogar com a cultura que estava, a cultura vigente, né? Então, ela acompanhou todas as mudanças culturais através dos séculos, desde o seu surgimento há 2000 anos atrás. Então, essa adaptação que o cristianismo tinha com todos os movimentos históricos, culturais da humanidade, também se aplicou com relação à modernidade. Então, a religião cristã acabou desenvolvendo, a partir do século XVIII, XIX, melhor dizendo, e XX, mas especialmente depois do Iluminismo, né, no século XIX, uma característica racionalizante de religião. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cristianismo acredita num Deus que é 3 e 1 ao mesmo tempo. Ora, ser 3 e ser 1 ao mesmo tempo é uma impossibilidade lógica. É uma impossibilidade para o pensamento racional. Então, é curioso que, justamente durante o século XIX, surgem igrejas unitaristas, igrejas que não acreditavam mais na Trindade. É um sintoma, isso acontece no século XIX, né? Porque era uma adaptação que o cristianismo estava sofrendo em relação à modernidade. O fundamentalismo é uma espécie de adaptação também da religião à modernidade. Por quê? O fundamentalismo trabalha com a mesma lógica racional, só que ela pega o texto bíblico, né? Ela pega o texto bíblico e coloca aquele texto bíblico como um texto explicador de todas as coisas. Um texto que não admite variação. Um texto que não admite contradição. Inerrante. E completamente harmônico, do começo ao fim. Então, toda essa visão determinante, racionalista do texto bíblico, eu sei que é estranho você adotar uma racionalidade em cima de uma revelação, mas a revelação é o parâmetro da fé. Pronto, você tem a revelação, tem um texto, né? O texto do Novo Testamento, da Bíblia, etc. Você tem esse texto. Esse texto, a partir daí, você aplica sobre ele toda a lógica da racionalidade moderna, que se traduz nos dogmas, nas certezas, na não contradição, em todas essas categorias que eu falei aqui há pouco. Feito isso, o resultado qual foi? O fundamentalismo. O fundamentalismo, portanto, é um dos subprodutos da modernidade, apesar deles serem, dos fundamentalistas serem
contrários à modernidade. Isso é uma coisa estranha. Eles não aceitam a modernidade enquanto supremacia racional, científica, mas adotam o modo de ver da modernidade na sua compreensão da própria escritura, da própria religiosidade, gerando, assim, uma religiosidade extremamente autoritária, de certezas absolutas, dogmáticas, e que vai levar, consequentemente, a posturas extremamente reacionárias, persecutórias, e que se encaixa muito bem com todos os movimentos radicais que vão se desenvolvendo no século XX, né, a partir do século XX. Já o pentecostalismo é interessante. O pentecostalismo que surge em 1909, 1910, vamos dizer assim, aqui no Brasil, 1910, 1906 nos Estados Unidos, ele já é uma reação à modernização do protestantismo, porque ele exalta a experiência mística com o Espírito Santo. Então, há uma contradição aí, uma luta interna dentro do protestantismo. O que vai acontecer posteriormente é uma coisa maluquérrima, que é a junção, a fusão do pentecostalismo com o fundamentalismo, formando assim uma religiosidade mística, mas cheia de certezas, de explicações e de determinismos, etc. Então, é uma coisa bastante curiosa, né? Assim, a história do protestantismo e o que ele está gerando a partir daí desse momento. Mas é isso, não sei se foi... bom, como se dá a formação de professores nas universidades em ciências da religião? Eu não sou da ciência da religião, né? Eu sou das ciências sociais, da pós-graduação em ciências sociais, departamento de ciências sociais eu atuei durante 30 anos, então eu não trabalhei diretamente com a ciência da religião. Na UFRN não temos ciência da religião, mas na UERN, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tem um curso de ciência da religião extremamente produtivo, de altíssimo nível, com uma formação de quadros de graduação e já de pós-graduação, que eles conseguiram fazer um PIBID, ainda no tempo em que o Brasil estava vivendo plena democracia, fizeram um PIBID de ciências da religião nas escolas, e foi muito bacana, muita gente envolvida, muitos alunos, muitos professores envolvidos nisso, mas acontece a mesmíssima coisa que a professora Emiliane falou. Não se abre concursos, não se utiliza todo esse imenso quadro formado com alta qualidade aqui pelo curso de Ciências da Religião da UERN. E no Brasil afora nós temos excelentes cursos. Eu acho que o professor Orivaldo teve problemas com a internet. Travou. Será que ele retorna de onde estava? Retornou. Desculpe, perdi a conexão aqui. Então, eu estava dizendo que um dos cursos de maior destaque no Brasil é da Universidade Federal de Juiz de Fora, o curso de Ciências da Religião. Então, existem muitos cursos hoje de Ciências da Religião pelo Brasil afora, né? E espero que aumentem. Mas, para isso, precisa levar-se a sério essa única disciplina que tem uma definição na Constituição Federal, né? E que, apesar disso, é a que está sofrendo mais pragmaticamente a eliminação nas secretarias de educação estaduais. Eu tenho uma pergunta, professor Orivaldo. A gente fala muito dessa questão do bolsonarismo nas escolas, mas também o há nas universidades.
E, por exemplo, algumas universidades, não sei se é o caso da UFRN, do curso de graduação em Ciências Sociais, tem a disciplina de Sociologia da Religião, até mesmo como optativa, né? E eu já presenciei, assim, relatos de professores com dificuldades para lecionar disciplinas como esta na graduação, em vista do bolsonarismo insurgente também dentro das universidades, né? Ora, eu tive um colega de doutorado bolsonarista em sociologia. Veja só, entendeu? Então, assim, o que se pode perguntar das escolas também se pode perguntar, infelizmente, nos dias de hoje também das universidades. Então, queria recorrer à experiência do senhor para ouvir o seu relato. Olha, eu assim, não dei Sociologia da Religião, nem Ciências Sociais da Religião na graduação, só dei na pós-graduação. A minha disciplina na graduação era Epistemologia das Ciências Sociais, principalmente Teorias Sociais e Metodologia. Então, eu não trabalhava diretamente com Ciência da Religião, ou Sociologia da Religião, mas eu tive, nos meus cursos de graduação, a presença de alunos assim que faziam indagações, questionamentos, mas como eles sofriam muito a pressão do grupo, porque ele eram geralmente um pequeno número de 2, assim, 3 no máximo, dentro de uma turma de 50 e tal, eles ficavam se sentindo meio acuados, faziam algumas observações, algumas perguntas, mas não assim contestatórias e tal. De modo que não tivemos muitos problemas. Mas tivemos problemas aqui na universidade de movimentos internos, comandados por um ou dois professores que queriam, vamos dizer, expurgar a universidade do pensamento de esquerda, ou seja, de democracia, de liberdade, e fizeram algumas manifestações dentro da universidade, isso depois do golpe de 2016. Então, aqui a gente sofreu um pouco, mas depois veio a pandemia, a gente não teve mais, assim, que eu tenha notícias de coisas dessa natureza, mas sei da existência de professores ainda que tem uma postura, vamos dizer assim, não digo bolsonarista, porque hoje é difícil até isso ser admitido, mas de uma atitudes neoliberais extremas, vamos dizer assim, né? Neoliberais extremas. Isso tem, inclusive, de professores em cargos de direção. Infelizmente, a gente ainda vê isso acontecer aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No caso da Universidade da UERN, no curso de Ciência da Religião, tem um professor militante da extrema-direita, né? Mas é curioso, apesar dele ter se convertido assim, Acho que caiu de novo. Caiu. Caiu. São essas chuvas, né, também. Desculpe, a minha conexão está assim, falhando um pouco, mas é isso. Estevam, quer fazer algum comentário? Não tenho mais nada, não. Interessante é que esse papo também é sobre democracia, né? Porque, claro, a gente está falando de Estado laico, está falando de ensino religioso, está falando de democracia também. Aí, então, essas questões me preocupam, sabe? Porque eu vejo amigos, professores sofrendo nas escolas com essa onda fascista. Vejo amigos professores, sobretudo de universidades privadas, faculdades privadas, sofrendo com o bolsonarismo e com o fascismo nas suas respectivas faculdades, entendeu? E, claro, a sociologia, como tende a abranger todos esses aspectos da modernidade, o cultural, o religioso, o social, o político, o econômico, então, alguns desses meus colegas encontram resistências em sala de aula, né? Então, esse debate é importante também porque debatemos democracia, afinal de contas.
Era isso que eu queria comentar. Concluímos, Estevam? Alguém tem mais alguma questão a fazer? Não sei se a Arleide quer comentar alguma coisa. Ela fez alguma pergunta em relação aos cursos de teologia. Se a Arleide quiser falar. Eu não tô identificando aqui a pergunta. Ela só colocou assim, e os cursos de teologia? Agora eu não sei, ficou um pouco vaga, eu não sei Ela não bem. especificou bem o que ela quis perguntar, né? Uhum. Olha, pelo que eu saiba, só existe um curso de teologia leigo, assim, não vinculado a uma instituição religiosa no Brasil, que é na Universidade Federal do Piauí. Esse curso foi fundado há muitos anos, acho que nos anos 80 ainda, por influência da Igreja Católica, com professores que vinham de lá e fizeram um curso de teologia, mas com a intenção de fazer um curso de teologia não institucional, não religioso. Não sei como é que funciona, não sei. Eu acredito que com a mudança com o surgimento dos cursos de ciências da religião, ele deve ter se transformado em curso de ciências da religião, porque não é muito lógico ter um curso de teologia numa teologia em gênero, né? Teologia em geral. Assim. Os cursos de teologia estão voltados às religiões. Né? Tem curso de teologias protestantes, aos dezenas, vicentenas, os cursos católicos, temos os cursos... temos cursos de teologia de matriz africana, eu sei de pelo menos 2 cursos de teologia de matriz africana, e temos os locais de formação de quadros mais específicos em religiões de minoria, né? Que funcionam mais ou menos como cursos de teologia. Mas a teologia geralmente é confessional, ela é teologia da confissão X, da confissão Y, da confissão, né? Então não é como acontece em alguns outros países que têm cursos que estudam a teologia, não estudam teologia A, B, C ou D, mas aqui no Brasil eu vejo isso praticamente impossível acontecer. Com essa segmentarização que a gente tem muito forte entre as religiões, eu acho isso muito improvável que aconteça de maneira eficiente. Né? Estevão? Acho que respondemos a Arleide. Pronto, ela se sentiu contemplada. Ótimo. Acho que a gente pode encaminhar, né? Pode sim. Eu queria agradecer, né, a presença de todos e todas, agradecer muito ao professor Ivaldo, né? Foi um grande prazer reencontrá-lo. Sim, foi uma aula. Foi uma grande aula. Eu quero parabenizar também, parabenizar no nome da professora Luciana Nascimento, né, que ela é idealizadora do projeto, e infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente. Queria dizer que a gente gostaria de contar com vocês, né, nas próximas edições. Queria também parabenizar a Emiline, né, pela exposição, acho que enriqueceu muito, assim, trouxe... outra aula, trouxe muitas informações bacanas também sobre a sua experiência como professora. Acho que enriquece demais o debate, né? E é uma discussão realmente muito importante da gente fazer, ainda mais hoje, né? Nesse contexto político que vocês que a gente vive e que vocês abordaram, né? Bom, João, pode ficar à vontade para tecer seus comentários. Só agradecer ao professor Ivaldo, a professora Emiline, pela brilhante aula, enfatizar essa nossa luta pela democracia, pela diversidade, pela pluralidade de ideias, fora Bolsonaro, e que seja reconstituído o Estado Democrático de Direito. É isso.
Se os convidados quiserem fazer suas considerações finais, sintam-se à vontade. Nossa, eu quero agradecer muitíssimo essa belíssima oportunidade, parabenizar pela promoção e pedir que a gente possa estreitar mais os laços aqui dos nossos grupos de pesquisa, né? O nosso grupo Mitos Logos e aí o grupo que realiza essa importante atividade. Quanto mais a gente fortalecer esses vínculos, mais a gente vai fortalecer essa nossa luta. Muito obrigado, parabéns. Eu queria também agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui conversando, dialogando com vocês, tanta gente online, né, em pleno sábado. Então, eu acho que se a gente está aqui, né, trocando ideias, produzindo conhecimento, a gente já está resistindo, né, a toda a situação de pandemia, de isolamento social, de ensino à distância, ensino remoto, e todas as suas complexidades, né? Então, se a gente está aqui agora, todos vocês, né? É porque a gente já está resistindo, e como o professor João Matias falou, desejo que a gente supere esse momento, né? E volte a um Estado democrático de direito com valorização da ciência e das universidades, né? E de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Eu acredito muito na importância dos projetos de extensão. Fico muito feliz de ter participado desse momento mesmo. Acredito nos FIBICs, nos FIBIDs, na importância dos projetos de extensão. E eu acho, inclusive, que se não fossem eles, a minha formação teria sido um tanto quanto precária. Acho que eu passei pela universidade, pelo mestrado, pelo doutorado, mas a graduação foi muito importante diante de projetos de pesquisa, de PIBIDs, de projetos de extensão, e a gente está aqui fazendo isso acontecer, apesar dos pesares, né? Apesar da explosão do CNPq, apagão do Lattes, desmantelamento da CAPES, governo Bolsonaro, pandemia. Acho que esse momento que a gente está aqui é um momento histórico até. É isso, obrigada a todos pela oportunidade. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.